Coração de Maria, cidade de fé e tradições. Um território onde diferentes crenças se encontram, se entrelaçam e moldam a cultura local. Cai por terra, Salvador, pela Virgem dolorosa. Eu sou Padre Luciano dos Santos, estou pároco aqui na paróquia Sagrado Coração de Maria, pertencente à Igreja Católica, Apostólica e Romana, essa igreja que foi fundada pelo próprio Jesus Cristo. A Igreja Católica tem por missão anunciar a palavra de Deus, pregar sobre o reino de Deus, convidar todos os fiéis à conversão e celebrar os 7 sacramentos de Cristo até que Ele volte. A nossa paróquia Sagrado Coração de Maria é uma paróquia pujante, uma paróquia que ao longo dos anos vem se tornando grande. Ela foi fundada em 1854. Ela tem 171 anos de fundada. Uma paróquia que tem grande testemunho nessa cidade, é a primeira instituição que nasce, uma instituição respeitada, que reflete muito na sua opinião, uma instituição pela qual reflete os valores do Evangelho. A Igreja Católica acolhe as pessoas, ensina a amar o próximo, ensina a perdoar e faz o bem onde se encontra. Aqui em Coração de Maria, a Igreja Católica ela é pioneira em ajudar famílias carentes, marginalizadas e tantas vezes excluídas da sociedade. Sem dizer o peso moral, religioso e intelectual que a própria paróquia tem na cidade e na região, naquilo que, enquanto igreja, pensa e fala. Por isso eu quero dizer que a Igreja Católica ela cresceu muito. Nos últimos 10 anos, nós mudamos totalmente o cenário a partir dos padres que me antecederam e comigo que aqui estou indigno, servo, porém, levando avante esse trabalho de evangelização. Temos grandes eventos fixos na paróquia, a saber, as festas dos padroeiros das comunidades, o Jantar das Mães, que sempre acontece no segundo sábado de maio, o Forró do Chapéu, que acontece sempre no segundo sábado de junho, a Festa do Vaqueiro, que acontece no segundo domingo de julho, e a Festa da Padroeira, de 13 a 22 de agosto. E nós temos ainda o Cerco de Jericó, que não tem uma data fixa, porém, nos últimos anos, nós celebramos sempre na segunda quinzena de outubro. E sem dizer que, por vezes, surge até eventos extras para aumentar e fomentar o anúncio, a evangelização, a pregação da palavra de Deus. Então, a nossa paróquia já teve grandes nomes nacionais, como Geraldinho Correia, Irmã Kelly Patrícia, Tony Alisson, Frei Josué, e culminou essa grande presença desses nomes com a presença do Frei Gilson, que celebrou 170 anos de paróquia. Essa é a paróquia Sagrado Coração de Maria, uma casa acolhedora, uma igreja que acolhe, uma igreja que ama, uma igreja que respeita, uma igreja que quer cada vez mais ser expressão do Evangelho, do amor
de Jesus pelas pessoas. Então, essa é a nossa paróquia, Sagrado Coração de Maria, essa é a Igreja Católica, que eu quero que cada vez mais a beleza, a grandeza, a doutrina, os ensinamentos do Evangelho possa ser cada vez mais semeado na vida e no coração de todos. Deus nos abençoe sempre com o olhar materno daquela que é padroeira desta cidade, desta paróquia Sagrado Coração de Maria. Paz e bem, eu me chamo Pai Vavá, de Oração de Maria, resido aqui na rua Inelo Mendes, tenho meu terreiro há 40 anos, meu terreiro de U1 de Ronda. Eu faço parte da religião matriz africana, Angola e Umbanda. É uma religião que só faz o bem, só vem trazer o bem, trazer o amor, trazer a paz, trazer a caridade, entendeu? Muitas pessoas às vezes até desfazendo, criticando, achando que a religião é isso, é aquilo outro. Mas a religião não salva pessoa nenhuma, quem salva a gente é Deus, pelas boas obras que a gente faz, certo? A melhor coisa que deveria existir na Terra entre o ser humano é a união entre as religiões. E Papa Francisco pediu humildade, amor, união, entendeu? E as religiões hoje às vezes se afastam uns dos outros por causa de besteira, simplesmente um achando a religião do outro é melhor, mas não é, entendeu? Eu trabalho já há 40 anos, faço minhas festas aí, entendeu? Dia 13 de junho mesmo é a feijoada do dono do terreiro, a feijoada de comemoração ao e a Santo Antônio. É o mesmo na religião africana, é o mas na igreja católica é Santo Antônio. Eu sou católico também, sou católico, entendeu? Adoro só a Deus, respeito todas as outras religiões, entendeu? E é isso, eu procuro sempre fazer o bem e ajudar as pessoas da maneira que eu posso, em orações, em rezas, em palavras, em conselhos. Não trabalho para fazer o mal, para fazer nada para atrapalhar o próximo, porque eu sei. E se eu fizer isso, vai atingir a mim mesmo, entendeu? É por isso mesmo que nós temos que se reunir e fazer só o bem. Eu iniciei frequentando a casa da finada Diva, a mãe de Juarez do Fórum, e ela foi a minha mãe de santo. Devo muito a ela, onde Deus colocou ela no bom lugar, eu devo muito a ela. Ajudei muito ela me ajudou muito. Eu frequentava a casa dela, ajudava ela, e com isso eu aprendi com ela só fazer o bem. Ela era uma pessoa excelente, uma pessoa do bem, da paz, do amor. Era ela uma mãe. Não era só uma mãe pelos filhos que ela colocou no mundo. Era uma mãe para todos. Para todos. Eu comecei a frequentar a casa dela e aprendi com ela. Deus, primeiramente, me escolheu para que eu exercesse essa fé, esse trabalho de obras para ajudar o ser humano, ajudar as pessoas que necessitam de uma ajuda. E por isso mesmo eu tenho orgulho de ser católico, ter minha parte espírita e de estar residindo em Oração de Maria, o meu terreiro simples, humilde, mas só tem amor. Só tem amor, paz e bem. A mensagem de Oração de Maria é para os seres humanos amar uns aos outros. Mas precisa é o ser humano ter amor uns aos outros, procurar se unir,
se respeitar uns aos outros. Em religião, em vizinho, em amigos, em família. Seja tudo isso uma mensagem de paz. E Deus abençoe, e Nossa Senhora derrame chuvas de bênção, o sagrado imaculado oração de Maria, e é a nossa mãe, a nossa rainha, e ela derrame chuvas de bênção, e sempre a seu Filho Jesus. A Deus nosso Senhor Jesus Cristo, ao Divino Espírito Santo, pela paz de oração de Maria, pelo amor de oração de Maria, pela união de oração de Maria, nem só por oração de Maria, pela Bahia, pelo Brasil e pelo mundo. E o mundo está precisando mais de amor e de paz e de respeito um ao outro. Olá, meu nome é Alex Reis, eu sou pastor da Igreja Batista e desde setembro vamos completar 14 anos aqui em Coração de Maria, cuidando, pastoreando a Congregação Batista da Avenida. Esse trabalho que esse ano completará 21 anos de existência aqui em Coração de Maria. Um trabalho que começou desde o início na zona rural, depois os irmãos começaram a se reunir em um espaço alugado. A congregação é o terceiro espaço definitivo que os irmãos se reúnem. E estamos aqui praticamente de frente ao fórum. A Congregação Batista, ela tem seus cultos às quartas, domingo, 9 horas e às 18h30. Nós temos como norma, como regra de fé e conduta, o texto bíblico. Para nós, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Os batistas têm alguns princípios que são também normativos para nós. Nós seguimos esses princípios, um deles é a Bíblia como única regra de fé e prática, a liberdade de expressão, de consciência, o princípio da autonomia da igreja local, a separação entre a igreja e o Estado. Então nós temos alguns princípios que norteiam a nossa caminhada de fé. Comumente a nossa prática diária ela envolve as reuniões que nós chamamos de cultos de adoração ao Senhor, onde em cada culto nós temos o estudo da Bíblia, da Sagrada Escritura, e a partir do estudo, do conhecimento do texto, nós vamos entendendo aquilo que para nós é a vontade de Deus revelada através da sua palavra. A igreja está organizada por faixa etárias, por grupo de homens, grupo de mulheres, de crianças. Nós temos também um trabalho agora recente com idosos. A ideia é atender cada departamento, como nós chamamos, de acordo com a sua demanda, com a sua necessidade. Recentemente iniciamos um trabalho específico com meninas que vão de 9 a 16 anos. É um trabalho chamado Embaixadoras do Rei. É um trabalho que visa cuidar, orientar, discipular, instruir meninas nessa faixa etária, entre 9 e 16 anos, visando a formação dessas meninas. Nós temos um resultado muito produtivo, não só na formação eclesiológica, não só na formação teológica, mas também na formação de vida. Para nós é muito importante. A Igreja Batista trabalha com um princípio e um valor que para nós é muito caro. Tudo que nós fazemos, tudo que nós ensinamos, tudo que nós pesquisamos no texto bíblico tem como finalidade a mudança, a transformação da vida do indivíduo como um todo, não apenas para um contexto local. Então, essa tem sido a nossa caminhada, a nossa missão. Aqui em Coração de Maria já foram desenvolvidos alguns projetos, já foram desenvolvidas atividades com o fim de abençoar a comunidade, cursos de violão, já fizemos feiras aqui também de assistencialismo social, onde vieram médicos, profissionais de várias áreas do conhecimento, da ciência, para abençoar a comunidade. Então, em síntese,
é um pouco disso, a nossa história. Ela é marcada por muita luta. A Igreja Batista, ela está aqui em Coração de Maria, passando por um processo que costumamos chamar de revitalização. A igreja já teve um momento melhor, socialmente falando, e a nossa missão ao vir para Coração de Maria era trazer essa revitalização, era devolver esse vigor, esse ânimo da igreja aqui na cidade de Coração de Maria. Estamos sendo muito bem acolhidos pela cidade, já são 13 anos, já nos sentimos de certa forma comarienses, nos adequamos à cultura do local, e cada dia que passa a gente pensa em como servir melhor, em como cuidar melhor, e carrego comigo também um aprendizado de que, embora seja um pastor evangélico de uma igreja batista denominacional, mas eu tenho entendido que sou pastor da cidade. A igreja batista é o endereço onde eu sirvo. Então, nosso serviço, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós temos como bagagem de vida, está a serviço da comunidade como um todo, independente de qual fé a pessoa possa professar. Se a pessoa em algum momento entender que a minha pessoa, na condição de pastor, de amigo, pode ser útil, pode abençoar, estamos com os corações abertos e com também as portas abertas para atender essas pessoas, como ao longo desses quase 14 anos nós temos feito. Esse é um pouco do resumo da nossa história, e Deus abençoe, que o Senhor continue cuidando da nossa cidade, cuidando de todas as expressões culticas aqui nesse lugar, e acima de tudo, o nome do Senhor seja glorificado. Eu sou Ezequiel Lima Lopes, atualmente estou presidente da Casa Espírita, e a vice-presidente é a senhora Simone Coelho, né? Também faz parte da nossa casa aqui como diretora da instituição. A atividade do Doutrina Espírita em Coração de Maria, nós tínhamos um grupo, nós já reuníamos aqui na casa de Marisa Evangelista, juntamente com Olavo, Aldomiro, Juarez Campos, Ciomar e tantos outros. E a partir de 4 de junho de 1992, nós fundamos a Casa Espírita aqui, a Associação Espírita Maria de Nazaré. Primeiramente, nós pedimos um lote a seu Massu e Dona Quilina, eles nos doaram. E a partir daí nós organizamos, fomos pedindo material às pessoas, as pessoas foram doando, e nós construímos a nossa instituição. Hoje ela está situada na Rua Agnello Mendes, né, próximo à Escola Poleana, com várias atividades. Num primeiro momento, a doutrina espírita em Coração de Maria foi muito difícil. A gente conseguiu quebrar ainda muitas barreiras, mas ao longo do tempo nós percebemos a necessidade de se divulgar a doutrina, de levar a doutrina aos corações amigos, para que as pessoas pudessem conhecer a doutrina e elas pudessem perceber que a doutrina não é nada daquilo que as pessoas têm de conhecimento, que o conhecimento se faz a partir do momento que você estuda as obras de Kardec.
E a partir daí você vai tendo conhecimento, a sua visão de mundo vai se ampliando, você vai tendo orientações a respeito de como as comunicações espíritas acontecem, a atividade na casa espírita e assim sucessivamente. A doutrina espírita nos ensina, através do Evangelho do Cristo, que nós deveremos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então a caridade é a base da doutrina espírita, é fazer sempre o bem. O bem é o essencial. As nossas atividades aqui é de atender a comunidade. Nós distribuímos sopa, né, às famílias carentes. Nós trabalhamos com distribuição de enxovais. As mães que muitas vezes não têm condições de comprar um enxoval, nós fazemos a distribuição aqui. Distribuímos também cesta básica às famílias carentes, sempre aparece. Fazemos distribuição de roupas assim usadas para as mães que precisam e que querem, né, essas roupas. Também fazemos o Evangelho nos Lares, que é uma oração, né, porque o Evangelho nos Lares ele vai nos proporcionar esse encontro de Jesus e a família, que é muito importante para que a gente compreenda a vida melhor e tenhamos um olhar sobre a vida, sobre seus diferentes aspectos. É sempre olhar para a vida com otimismo. Por mais que a vida esteja difícil, né, principalmente nesses dias tão difíceis que nós estamos passando na Terra, é necessário que possamos manter sempre a esperança e acreditando de que Deus vela por todos nós. Nós não estamos a sós. Por maiores que sejam as dificuldades que todos nós estaremos passando, é necessário acreditarmos no amanhã, totalmente diferente e mais feliz. E que essa felicidade é uma construção nossa, de cada um de nós.